Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Diegueira, teu professor de matemática aqui do curso da Zambuja. Nesse vídeo a gente vai então fazer a resolução da prova das PCECs, prova de matemática, evidentemente, aplicada no ano de 2017 para ingresso, então, em 2018. Vamos lá? Não te esquece de te inscrever aqui no nosso canal, né? Curte, compartilha nossos vídeos, comenta, interage com a gente para fortalecer nosso canal aqui, né? E para que tu também continue aí acompanhando com a gente sempre que a gente lança vídeo novo. Agora sim, vamos começar. Primeira questão, nós estamos aqui trabalhando com o modelo D, né? Lembrem-se que tem mais de um modelo, mas no modelo D, né, das provas, essa era a primeira questão, uma questão sobre gráficos, funções e intervalos numéricos. Na figura estão representados os gráficos das funções reais, f e g. F é uma quadrática, g é uma modular, definidas dentro dos números reais. Todas as raízes das duas funções estão apresentadas no gráfico, nessa figura que está aqui. E aí é definida uma nova função, que é a função h de x. Deixa eu ver se a minha caneta já está ok aqui. Ó, função h de x, né, que ela é definida como a razão entre a f e a g para todo x aí do domínio, né? Evidentemente que valores de x que zeram a função g, eles não podem ser aceitos na função h, né, porque não podemos ter uma divisão por zero. Assinale a alternativa que apresenta os intervalos onde h assume valores negativos. Nós queremos h de x menor do que zero, né? É isso que a gente quer, valores negativos. Mas como h é a razão entre f e g, então percebe o seguinte, né? Para que h seja negativa, o que nós precisamos que aconteça é que ou f seja positiva e g negativa, essa é uma possibilidade, ou precisamos o contrário, né? Que f seja negativa e g positiva. Então vamos analisar isso. A primeira situação, vamos pegar a primeira nuvenzinha ali que eu fiz, tá? A primeira situação vai ser essa, tá? Vamos puxar uma tela nova aí. A primeira situação vai ser essa. Vou botar aqui só o gráfico pra gente, né? A primeira situação então seria, não memorizei, seria f positiva e g negativa, beleza. A f ela é positiva, tá aqui a f é a parabólica. A f é positiva quando ela estiver acima do eixo x, né? Então ela é positiva antes do menos 1 e depois do 8. E eu quero que a g seja negativa, a g é a modular. A g ela é negativa antes do menos 3 e depois do 6. Então tá, então eu quero que a f seja positiva e a g negativa. Isso acontece aqui, a f positiva e a g negativa, ou seja, valores maiores do que 8. E eu também tenho a f positiva e a g negativa para valores menores do que menos 3. Né? Porque ali a minha g se tornou negativa e a f já era positiva, tá? Então aí eu consegui um intervalo para o primeiro caso, que é o intervalo em que, vamos botar aqui em forma de reta real, tá? É o intervalo ali aberto, menos 3 para antes do menos 3, vamos dizer assim, e aberto do 8 para depois, né? Para valores maiores aí do que 8. Agora vamos pegar o outro caso. Deixa eu voltar na tela aqui anterior. O outro caso, esse caso aqui, galera, que também faz com que a h fique negativa, é o contrário, né? Agora eu quero a função f sendo negativa e a função g sendo positiva. Eu vou chamar esse caso, então, de caso 2 a ser analisado. É um caso que também nos interessa. Nesse caso 2 é o contrário, eu quero a f negativa. Quando é que a minha f está negativa? A minha f está negativa quando a parábola está para baixo do eixo x, ou seja, para valores entre menos 1 e 8, tá? Aí a minha f está negativa. Mas não adianta só a f estar negativa, eu preciso também que a g esteja positiva, que é a modular. Então percebe que quando eu passo do menos 1, né, avançando positivo, aumentando os valores de x, quando eu passo do menos 1, tá ok. Eu tenho a minha f negativa para baixo, certo? E eu tenho a minha g lá em cima positiva. Então servem esses valores aqui. E durante todo esse momento que eu estou rabiscando, a f está negativa e a g está lá em cima positiva. Mas aqui, ó, aqui a g vai deixar de ser positiva. Então, intervalo aberto até o 6. Então, o nosso segundo intervalo, ele vai do menos 1 até o 6. Na verdade, né? Entre esses, né?
E aí, então, nossa resposta final vai ficar uma reunião de intervalos. Nós vamos ter um intervalo aberto de menos infinito até menos 3, que é aquela primeira região que a gente destacou lá em cima. Depois nós temos essa segunda região aqui, né? Eu vou unir, então, esses intervalos sempre abertos, de menos 1 até 6, aberto. E vamos unir agora com o último intervalo, que inicia no 8 e depois, né, avança para o infinito positivo. Lembrando que o parênteses também pode ser substituído pelo colchete de costas, certo? Então, são as duas formas aí de apresentar a nossa resposta, né, os intervalos aí abertos, unidos com o símbolo da união, né? Vamos identificar a alternativa certa, está um pouquinho rabiscado ali, né? Mas a letra B traduz exatamente o que a gente tinha identificado aí na nossa análise gráfica, tá bom? Então aqui fica a minha sugestão de como resolver essa questão. Vamos para a próxima? Questão número 2. Em uma população de homens e mulheres, 60% são mulheres, né? Logo 40% são homens, e 10% das mulheres são vegetarianas, então 90% não são das mulheres. Sabe-se ainda que 5% dos homens também são vegetarianos, então 95% dos homens não são vegetarianos. Dessa forma, selecionando-se uma pessoa dessa população ao acaso e verificando-se que ela é vegetariana. Importantíssima essa parte da questão. Qual é a probabilidade de que essa pessoa seja mulher? Nós vamos sortear uma pessoa dessa população, e não foi dito quantas pessoas tem aí, podemos inventar. Nós vamos sortear uma pessoa, só que a gente sabe que essa pessoa ela é vegetariana. Em algum momento a gente ficou sabendo disso. Então isso é o que a gente chama de probabilidade condicional. É quando tu abre uma situação, mas em certo momento tu restringe ela, porque um dado novo aparece e tu sabe que o teu universo ele é mais restrito. Então digamos que a população tem 100 pessoas. Aliás, isso é muito bom de fazer. Já que ele não deu uma quantidade definida, apenas deu porcentagens, que são partes genéricas, a gente pode criar uma população. Isso é bem plausível e até bom de fazer. Nós vamos inventar uma população geral aqui de 100 pessoas, tá? Aí vamos agora fazer os cálculos, né? O total de mulheres, quanto que é? 60%? Então são 60 mulheres. Total de homens são aí 40 homens. Agora vamos ver as mulheres vegetarianas. Mulheres vegetarianas, bom, são 10% das mulheres. 10% de 60 é 6. Bom, o que sobra são as mulheres não vegetarianas. Vamos fazer um tio aqui de negação. Eita, deu bem errado aqui. Mas tudo bem. Então fica 54. Agora os homens. Homens vegetarianos, 5%. 10% de 40 é 4. 5% é a metade, é 2. Logo, homens não vegetarianos. Agora deu certo o que eu queria ali. 38. Legal. Só que aí ele fala que uma pessoa vai ser sorteada, né? E probabilidade sempre é uma fração, uma razão. Nós vamos sortear uma pessoa, só que a gente sabe que a pessoa sorteada é vegetariana. A gente verificou isso. Então a gente não vai trabalhar com 100 pessoas. A gente vai trabalhar só com as vegetarianas. O nosso universo passa a ser um universo de 8 pessoas. Porque o total de vegetarianos nessa fabricação que eu fiz aqui é 8, certo? Ou 8%. Aí nós queremos saber qual é a probabilidade de que seja mulher. Bom, quantas chances de ser mulher? 6. Porque dentro desse universo só tem 6 mulheres vegetarianas aqui. Então, a gente pode simplificar isso aqui para 3/4 e aí também podemos apresentar a resposta em porcentagem, que evidentemente é 75%. Então é uma questão bem tranquila, basta vocês estarem em dia com os conceitos de probabilidade. Esse é um conceito muito simples, mas tem que conhecer, né? Se tu tem informação que restringe o universo, tu exclui todos os elementos que não participam mais do universo, tá bom? Então é isso aí, letra C para a questão número 2. Questão número 3. Seja a igualdade A sobre 3 menos B sobre 5 I igual a cosseno. Nós temos aqui uma igualdade de números complexos, né? Só que do lado esquerdo, no primeiro membro da equação, a gente tem ele na forma algébrica, com A e B, I. Agora, no segundo membro, nós temos aí uma forma trigonométrica ou polar, né? A forma que usa seno e cosseno. E ainda elevada na quarta potência, né, o que traz aí pra gente as relações de Moivre, né, as operações de potenciação, por exemplo, né, seria a primeira lei de Moivre, potenciação na forma trigonométrica.
Vamos ler um pouco mais a questão. I é a unidade imaginária, né? Estamos falando de números complexos. Se A e B são números reais, então quanto é que dá o quociente A por B? Bom, o que a gente pode fazer aqui? Observa que do lado direito a gente pode melhorar bastante aquela expressão ali, né? Porque a gente pode lembrar que π é 180 graus. Se π é 180 graus, vamos trazer para graus, que é onde a gente geralmente tem mais intimidade. Isso aqui está dando 30. Aí relembra comigo que então o cosseno de 30 graus, né, que está aqui, ó, cosseno de 30 graus, ele é raiz de 3 sobre 2. Tá? Aliás, tive uma ideia mais simples. Eu tô fazendo aqui uma coisa que vai me dar mais trabalho. Pera aí, que eu tive uma ideia mais simples. Antes de fazer isso, deixa eu trabalhar esse expoente, senão eu vou passar um trabalho muito maior. Vamos primeiro liquidar ali com o expoente. Lembra das leis de De Moivre? A primeira lei, a lei da potenciação, ela vai dizer para ti o seguinte: se tu tem um número da forma trigonométrica potenciado num certo expoente, esse expoente vai multiplicar o ângulo e esse expoente vai ser, né, vai potenciar, vai ser expoente do módulo. Só que o módulo é 1, porque não está aparecendo nenhum multiplicador ali atrás. Então se o módulo é 1, 1 elevado na 4 vai continuar sendo 1. Agora o ângulo vai ser multiplicado por 4. Então, na verdade, a minha igualdade ela vai mudar um pouquinho, né? Quando eu aplicar a potência do lado direito, e ela vai se tornar, então, cosseno de 4π sobre 6, mais I seno de 4π sobre 6. Agora sim, deixa eu trabalhar aqui com 4π sobre 6. Claro que o 4 e o 6 podem simplificar por 2, fica 2π sobre 3. 2π é 2 vezes de 180 e, portanto, o ângulo em questão é 120. Agora sim eu vou fazer o que eu estava fazendo antes, mas que não foi uma boa ideia ter feito lá no início. Então agora que eu percebo que foi melhor ter vindo por aqui. O cosseno de 120 está no segundo quadrante, isso faz ele ser negativo. No entanto, o valor dele em módulo é igual ao valor do cosseno de 60. Então ele vai valer menos 1 sobre 2. E o seno de 120, no segundo quadrante, que é onde está o 120, continua positivo. E o valor é o mesmo valor do seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Muito bem, então eu já sei que o lado direito da igualdade, ele está dando menos 1/2 mais raiz de 3 sobre 2 e... Muito bem. Vamos pegar uma tela nova. E aí a nossa equação, a nossa igualdade de números complexos, ela está desse modo aqui, ó. E com isso, pelo conceito de igualdade de números complexos, se os números complexos são iguais, o lado esquerdo e o lado direito, então isso faz com que essa parte seja igual a essa e essa parte seja igual a essa. Então isso nos leva a sobre 3 igual a menos 1/2, o que consequentemente nos leva a ser igual a menos 3/2. E pela parte do B, né, pela segunda parte da igualdade, menos b sobre 5, não precisa levar o i junto, tá? Igual a raiz de 3 sobre 2, o que implica que o b é igual a menos 5 raiz de 3 sobre 2. Legal. Nós queremos a sobre b. Vamos finalizar agora então o cálculo. Então nós queremos menos 3/2 dividido por menos 5 raiz de 3 sobre 2. Esse sobre 2 pode ser cancelado agora mesmo. Os sinais de menos também se cancelam. E o que sobra pra gente é 3 sobre 5 raiz de 3. Vamos racionalizar, multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo. Chegamos em 3 raiz de 3 sobre 5 vezes 3. Corta mais uma vez. Ufa, terminamos. Raiz de 3 sobre 5, certo? Um pouquinho trabalhosa, mas usando conceitos simples aqui.
Potência de números complexos na forma trigonométrica, um conteúdo extremamente comum nos vestibulares médios a difíceis, né? Igualdade de complexos, um conteúdo bem básico, bem inicial do conceito de complexos, né? E aqui uma racionalização, né? Enfim, um sisteminha de equações, tá bom? Vamos ver a alternativa certa? Raiz de 3 sobre 5 é a letra A. Essa é a nossa resposta, portanto. Vamos então para a questão número 4. Né? Já estamos na 4. Considere o triângulo com ângulos internos x, 45 e 120 graus. Certo. Bom, qual é o valor da tangente ao quadrado de x? Muito bem. Se esse triângulo tem esses ângulos, lembra que, bom, a gente tem como saber quem é o ângulo x se a gente quiser, né, galera? Porque a soma dos ângulos internos é 180. Aqui eu já estou com 165. Bom, então, na verdade, está faltando apenas 15 graus, né? Então o x é 15. Tá. Aí nós queremos a tangente ao quadrado de 15 graus, então, né? Tangente ao quadrado de 15 graus, eu posso escrever desse modo, que eu acho que é um pouco mais claro esse modo aqui de escrever, para trazer aqui um caminho pra gente, né? Escrever desse jeito ou desse jeito dá na mesma, tá? Mas aqui acho que fica mais nítido a minha estratégia. Eu vou primeiro trabalhar a tangente de 15 graus, depois eu levo ao quadrado, porque levar ao quadrado vai ser a coisa mais simples que tem. Já a tangente de 15 eu vou ter que usar subtração de arcos. O que eu vou fazer? Eu vou então, no lugar da tangente de 15, não vou nem trabalhar aqui, ó, vamos direto trabalhar em cima da tangente de 15, tá? Para a tangente de 15, depois eu levo lá ao quadrado, isso eu faço lá no final. Eu vou trocar o 15 graus por 60 menos 45, poderia ser 45 menos 30 também, tá bom? Por que eu vou escolher 60 menos 45? Porque daí eu vou evitar um pouquinho as frações, né? Se eu pegasse 45 menos 30, seria 15 graus também, na hora de abrir na fórmula, eu ia ter que chamar a tangente de 30. E a tangente de 30, ela é raiz de 3 sobre 3. Aí vem mais uma fração. Lembra que a fórmula que eu vou chamar já tem uma fração, então eu vou ter fração dentro de fração. Vamos evitar, né? Se a gente consegue evitar, melhor. Então, eu vou trabalhar assim. Deixa eu puxar aqui a fórmula contigo. Relembra comigo que tangente de A menos B, subtração de arcos para tangente, eu vou ter uma grande fração. No numerador eu faço a subtração entre as tangentes de cada um dos ângulos, na ordem que apareceu. E no denominador eu faço 1, aí eu troco o sinal, então eu boto mais agora. E aí eu multiplico as duas tangentes. Certo? E aí tem aquela brincadeira, né? Para memorizar a fórmula, seja da soma, seja da subtração, que é tem gente que ama, tem gente que beija, tem gente que ama e beija, e tá tudo certo. Então, vamos agora para a próxima tela aplicar essa técnica para a gente chegar na tangente de 15. Então, tangente de 15 é igual a tangente de 60 menos 45. Aplicando a fórmula, vai ficar então tangente de 60 menos tangente de 45 dividido por 1 mais tangente de 60 vezes tangente de 45. Substituindo pelos valores que nós temos que conhecer, teremos raiz de 3 menos 1 dividido por 1 mais raiz de 3 vezes 1. Dá para escrever raiz de 3 menos 1 dividido por raiz de 3 mais 1. Racionalizando, nós teremos então raiz de 3 menos 1, raiz de 3 mais 1, multiplicando por raiz de 3 menos 1 em cima e embaixo, né? Para chamar o famoso produto notável. A racionalização faz com que apareça... foi errado o sinal aqui, peraí. Agora sim. Faz com que apareça isso aqui no numerador e no denominador o clássico quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Já no numerador, outro clássico, né? Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Acaba dando então 3 menos 2 raiz de 3 mais 1, enquanto que lá embaixo está dando 3 menos 1, então eu estou chegando em 4 menos 2 raiz de 3 sobre 2. Eu posso colocar na parte de cima o 2 em evidência e cancelar ele com aquele 2 lá de baixo.
Ufa, terminamos. Então a tangente de 15 graus está dando 2 menos raiz de 3, só falta um detalhe, não esqueçam, o que a gente quer é o quadrado disso. Então, para finalizar a questão, vamos elevar ao quadrado essa resposta parcial obtida. Mais uma vez, cuidando, é claro, aqui o produto notável, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Chegamos em 7 menos 4 raiz de 3. Pronto. Aqui está a nossa resposta definitiva. Vamos procurar nas alternativas, ver se deu tudo certo. Tá na letra C, ali ó. Letra C, a nossa resposta obtida. Gabarito para a questão número 4. Vamos então para a próxima questão, questão de número 5. Duas instituições financeiras fornecem senhas para seus clientes construídas com os seguintes segundo os seguintes métodos. Primeira instituição, 5 caracteres formados, distintos, né, formados por elementos do conjunto que vai do 1 até o 9, apenas os naturais. Segunda instituição, são 6 caracteres distintos, formados por 2 letras, dentre as vogais, 2 vogais distintas, na primeira e na segunda posição, fixas ali, e depois em 4 algarismos, dentre os elementos do conjunto 3 até o 9. Desculpem. Para comparar a eficiência entre os métodos de construção das senhas, medindo sua maior ou menor vulnerabilidade, então aqui a eficiência, foi definida a grandeza força da senha, estou inventando isso aqui agora, nunca ouvi falar disso, de forma que quanto mais senhas puderem ser criadas pelo método, mais forte. Então quanto mais resultados, mais forte é a senha, tá? Com base nessas informações, pode-se dizer que, em relação à segunda instituição, a senha da primeira é o quê? Mais forte, mais fraca ou de mesma força. Eu quero comparar a primeira com a segunda. Bom, quando a gente fala em comparar na matemática, uma boa sugestão de como trabalhar é com a fração. Comparar pode ser feito por uma fração. Tá? Eu gosto bastante desse caminho aqui, tá bom? Então eu quero aqui o cálculo da primeira dividido pelo cálculo da segunda, porque assim eu estou comparando a primeira com a segunda. Se essa divisão, por exemplo, der 2, quer dizer que a primeira instituição, a força dela é o dobro da segunda, né? Quer dizer que é 100% mais forte. Enfim, vamos fazer o cálculo aqui para a gente ver o que vai acontecer. Vamos calcular as forças dessas duas instituições aqui. A primeira são 5 algarismos distintos, dentro desse conjunto, tá? Então, bom, nós temos uma senha de 5 caracteres distintos. A ordem da senha, a ordem dos elementos, claro que altera a senha. Então, eu tenho 9 possibilidades aqui, 8 possibilidades aqui, e assim eu vou perdendo uma possibilidade a cada um. Por que eu vou perdendo? Porque eu não posso repetir o algarismo, certo? Bom, eu vou deixar isso aqui assim, né? O resultado aqui é 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. É uma conta muito grande, eu não vou fazer ela agora, mas aqui eu tenho o cálculo da quantidade de senhas para a primeira instituição. Vamos fazer a mesma coisa para a segunda instituição e vamos comparar esses resultados. Na segunda instituição, o que acontece aqui? A gente tem agora 6 caracteres, só que os 2 primeiros são vogais. Os outros 4, os algarismos aqui, então, vão do 3, as opções, né, do 3 até o 9. Então, reparem que nós temos, se fosse do 1 até o 9, seriam 9 opções, mas como nós perdemos a primeira e a segunda, passam a ser 7 opções. Então, para as letras, como elas têm que ser vogais e como os caracteres têm que ser distintos, eu tenho aqui 5 opções e aqui eu perco uma. Para as letras. Para os números, eu tinha 7 opções, mas cada vez que eu uso uma, eu perco, né, aquela opção, porque eu não posso repetir. Então, aqui a quantidade de resultados ela é 5 vezes 4, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Essa conta me levaria a força da senha aí da segunda instituição. Agora vamos fazer a comparação, né? E aí, para comparar, eu vou pegar
o cálculo da primeira e vou dividir pelo cálculo da segunda, e vocês talvez aí agora vão perceber, se não tinham percebido, por que que eu não fiz a conta ainda. Bom, um motivo é preguiça, né? Claro, olha o tamanho dessa conta aí. Se eu puder evitar, é claro que eu vou evitar. Mas agora olha só, a gente consegue simplificar aqui, a gente consegue simplificar aqui, aqui diretamente. O 8 dá para dividir por 4, fica 2, né? E esse 2 ainda pode simplificar com esse 4 aqui, fica um 2 aqui embaixo. É isso, né? A gente ficou então com 9 dividido por 10. É isso? É, sobrou esse 5, sobrou esse 2 e aqui nós temos um 9. Então nós estamos aqui com 9 décimos, né? 9 décimos é a mesma coisa que 90%, certo? Então quando eu comparei a primeira com a segunda, eu descobri que a primeira ela é 90% da segunda, certo? Então isso significa que comparando ela com a segunda, ela é 10% mais fraca. E aí a gente vai ter a opção A como a nossa resposta, né? Ela é 10% mais fraca, tá bom? Então é isso que a gente vai marcar como resposta final da questão número 5. Vamos para a questão número 6. Olha aí o assunto, bem estranho, né? Bem, para quem está estudando aí matemática, pelo menos. A angioplastia é um procedimento médico caracterizado pela inserção de um catéter em uma veia ou artéria com o enchimento de um pequeno balão esférico. Aí falou a minha língua. Localizado na ponta desse catéter. Considerando que num procedimento de angioplastia, o raio inicial do balão seja desprezível e aumente a uma taxa de 0,5 milímetros por segundo até que o volume se torne igual a 500 milímetros cúbicos. Então, o tempo em segundos que o balão vai levar para atingir esse volume. Vejamos. Bom, galera, se o raio começa com tamanho desprezível, a gente vai fingir que o raio é zero, tá bom? Essa é a forma que a gente vai trabalhar essa informação, é isso que eles querem que a gente faça, tá? Então o raio, digamos que ele vai evoluir de zero, não faz muito sentido isso, né? Mas é tão pequeno que a gente vai fingir que é zero, até o raio final. E qual é o raio final? Nós precisamos descobrir. Mas a pista é, o raio final é o raio que faz com que o volume dessa esfera seja 500 milímetros cúbicos. Então vamos lembrar que volume de esfera é 4/3 de π vezes raio ao cubo. E vamos igualar isso ao volume que nós conhecemos, que é 500 milímetros, certo? E vamos isolar então aquele R ali para descobrir que raio é aquele. Bom, então nós vamos passar o 3 multiplicando, vai ficar 4πr ao cubo igual a 1500. E o 4π vai dividindo, então raio ao cubo é igual a 1500 dividido por 4π. A gente pode dar uma simplificada aqui se quiser, né, por 4 mesmo, né? Vai dar 375, é isso? Deixa eu ver, vai dar 750, divide por 2, 375. Então isso aqui é a mesma coisa que 375 sobre π. Beleza. Mas como eu quero o raio, deixa eu tirar esse cubo como raiz cúbica. Então, raiz cúbica de 375 sobre π. Será que dá para simplificar essa raiz? Dá uma olhada nas alternativas aí, percebe que tem um 3 aqui dentro, aqui tem um 2, aqui tem um 5. E o π ficou lá dentro, né? De algumas alternativas aí, na verdade quase todas. Então eu não vou racionalizar, vou deixar aquele π lá dentro. Mas o 375, percebe, ou fatora, mas se tu conseguir perceber melhor, que ele é 3 vezes de 125 e o 125 tem raiz exata. Eu desconfiei disso quando eu vi esse 5 aqui, ó. Aliás, desculpa, na verdade o que ficou lá dentro foi o 3, né? Mas enfim, aquele 5 lá foi que me deu a ideia. Então aqui eu tiro de dentro da raiz, saio ali para fora dela, eu fico com 5 raiz cúbica de 3, o 3 ficou lá dentro, sobre π. Legal, esse é o raio. Mas não é isso que ele está perguntando. Esse raio é o raio final. A pergunta não é essa, a pergunta é qual é o tempo. Qual o tempo que levou para chegar o raio a esse tamanho, para ir de 0
até isso aqui. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que considerar que a cada segundo, o raio aumenta meio milímetro, né? Então o que eu tenho que fazer, na verdade, é dividir esse valor final por 0,5 para eu ver quantos segundos foram necessários e responder a questão em segundos, né? Bom, então eu vou pegar uma tela nova, nossa resposta ficou 5 raiz cúbica de 3 sobre π, que é o raio, né? Então agora eu tenho que pegar isso, 5 raiz cúbica de 3 sobre π, e eu tenho que dividir por 0,5, que é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, na verdade, dividir por 1 sobre 2 é a mesma coisa que multiplicar por 2, né? Porque eu vou inverter e multiplicar aquela fração que está ali embaixo, vai acabar virando 2 sobre 1, e esse 2 acaba multiplicando aquele 5. Então, meu tempo em segundos ficou 10, que multiplica raiz cúbica de 3 sobre π segundos. Essa é a resposta que a questão esperava de ti, esse número nada agradável. Eu sei que muitas vezes vocês, alunos aí, ficam pensando que se deu um número feio é porque eu errei a conta. Não é sempre assim, né? Ainda mais em provas exigentes, como as provas militares, como é o caso aqui da SpaceX, tá bom? Essa é a resposta. Vamos analisar aqui as alternativas. Letra E, portanto, é a nossa resposta correta. Finalizamos a questão número 6. Geometria espacial aí e algumas operações básicas da matemática. Questão número 7. Na figura abaixo está representado o plano de Argand-Gauss, plano complexo, né, ou representação geométrica dos números complexos. Temos os afixos de 12 números complexos identificados de A até L. Sabe-se que esses afixos dividem a circunferência em 12 partes iguais e sabe-se que A é o ponto 1,0, o que nos mostra que essa circunferência, então, ela tem raio 1. Né? Então, os módulos de todos os afixos que estão aqui, todos os 12 afixos, o módulo vai ser sempre 1, já que é uma circunferência, né? O raio vai ser sempre o mesmo, tá? O polígono regular, cujos vértices são os afixos de raiz quarta de E. E agora, que polígono é esse? O polígono regular, cujos vértices são os afixos da raiz quarta de E. Primeiro vamos observar uma coisa, galera. Se nós temos a circunferência dividida em 12 partes iguais, isso quer dizer que o ângulo de rotação que eu faço para sair de um e chegar no outro é 360 graus, volta completa, dividido por 12. Isso dá 30 graus. Então, do A para o B, 30 graus. O C já está em 60 graus, comparando com o A. O D, 90 graus, faz muito sentido. E mais 30, chegamos no E. Então, o ângulo do E é um ângulo de 120 graus, tomando por origem, como se deve tomar, o ponto A, né? O ponto aqui que está naquela posição de origem da trigonometria. Bom, o módulo, claro que é 1, porque é o raio, né? O raio não vai mudar na circunferência. Desculpa aqui os rabiscos. E o ponto E, então, representa um número complexo, né? Ele é um afixo. E ele pode ser, então, escrito na forma trigonométrica. Está muito mais fácil de fazer na forma trigonométrica. Que é módulo vezes cosseno do ângulo mais I seno do ângulo. Eu vou colocar em graus, podia ser em radianos, sem nenhum problema, né? Seria 2π. Bom, aquele 1 também nem precisava aparecer aquele 1 lá, mas eu quis colocar aqui para relembrar bem contigo a forma trigonométrica. Mas o que eu quero são os afixos da raiz quarta de E. Bom, e a raiz quarta de E, galera? Ah, mas não é a raiz quarta de E, né, Diegueira? São as raízes quartas, porque dentro do campo numérico, dentro do estudo dos números complexos, nós temos que não existe só uma raiz quarta de um número complexo, existem 4 raízes quartas. E para identificar elas, o que a gente faz? Isso é a segunda lei de Moivre. A gente vai extrair a raiz quarta do módulo do número original e nós vamos obter o módulo de cada um dos 4 resultados que nós estamos buscando. Raiz quarta de 1 é 1, então todos os módulos que nós vamos obter aqui serão iguais a 1. Já o ângulo funciona assim, né? O mais simples de todos, eu vou pegar 120 e vou dividir por 4, tá? Então o mais simples que eu vou ter, deixa eu botar aqui um esqueminha assim, vai ser cosseno de 30 mais I seno de 30. Beleza. Essa é a primeira que eu estou identificando aqui das 4 raízes quartas de E. Como é que eu acho as demais? Aí eu faço assim, ó. Até podemos olhar para o nosso desenho aqui, né?
Agora ficou um pouco rabiscado demais, acho que eu vou pegar a próxima tela. Deixa eu ir para a próxima tela. Tá, então, as raízes quartas de E. A primeira e mais simples ficou cosseno de 30 mais I seno de 30. Tá? Porque a gente vai dividir o ângulo por 4, pelo índice da raiz. Para achar as demais, eu vou pegar uma volta completa em graus, 360 graus, ou em radianos, se tu preferir, eu prefiro graus. E eu vou dividir 360 pelo índice da raiz. 360 dividido por 4 vai dar 90 graus. O que eu faço com essa informação? Esses 90 graus eles indicam a rotação que eu tenho que fazer. Vou fazer aqui no sentido anti-horário, que é o sentido tradicional da trigonometria, mas podia ser no outro sentido também, não faria diferença. Vou fazer no sentido anti-horário. E cada vez que eu fizer essa rotação de 90 graus, eu vou achar outra raiz, outro resultado dos 4 que eu tenho que achar. Né? Fazendo isso no plano complexo, essa rotação ela é feita a partir de um dos afixos que eu conheço e ela é feita em torno da origem, né? Uma rotação em torno da origem. O módulo não vai mudar, então por isso que é uma rotação mesmo, como numa circunferência, e a circunferência já está posta aqui. Resta tu perceber que esse carinha que apareceu aqui é o B. Esse carinha aqui é o B, ó. E aí uma rotação de 90 graus vai me levar para o E. Uma outra rotação de 90 graus vai me levar para o H. E uma outra rotação de 90 graus vai me levar para o K. E fazendo novas rotações eu vou apenas reencontrando as mesmas respostas que eu já descobri. Então, os 4 afixos circulados aqui no meu quadro, B, E, H e K, são as respostas que eu estou procurando. São os afixos que representam as raízes quartas do número complexo E. Exatamente o que a gente queria, né, galera? Isso aqui, se tu ligar, tá? Sempre dá um polígono regular, por mais que meu desenho possa não ser muito convincente. Nossa, hoje eu tô com a mão aqui muito torta. Mas esse polígono é um polígono regular sempre, nesse caso, obviamente, é um quadrado, tá? E esse polígono, então, fica representado como BEHK. Lembra que nas alternativas tu tinha realmente 4 letras, portanto, BEHK é o que nós temos na letra A. É a nossa resposta para a questão número 7, uma questão um pouco mais aprofundada aí de números complexos. Tudo bem? Vamos adiante. Questão número 8. Vejamos. O valor da altura de um cilindro reto de raio R, a altura de um cilindro reto de raio R, cujo volume é a soma dos volumes dos sólidos 1 e 2 dessa figura. Tá? Sólido 1, sólido 2. O sólido 1 é o que a gente pode chamar de tronco de cilindro. Não é um sólido muito tradicional, mas a gente estuda, né, quando a gente precisa estudar para SpaceX, claro. E o sólido número 2 é uma composição de um cilindro embaixo e um cone em cima. Ele está dizendo pra gente que o sólido que a gente vai formar é um cilindro reto, a gente vai formar um cilindro reto, tá? Tradicional. Nós queremos a altura desse cilindro, mas a gente sabe que o volume desse cilindro, ele é a soma dos volumes desses dois cilindros aqui, né? Ele é a soma do volume 1 com o volume 2. E galera, eu acho que a gente pode ir atrás dessas informações. Tem essa letra A aí que está, né, trancando um pouco, tem a letra R. As alternativas, todas elas estão em função de A. Então a gente já sabe que a letra A a gente vai carregar até o final. Aliás, uma sugestão seria trocar a letra A pelo número 1 e tá tudo em casa, né? As alternativas vão apenas ignorar a letra A. Tu pode fazer isso se tu quiser, tá bom? Mas eu não vou fazer. E aí, vamos atrás dos volumes 1 e 2. Deixa eu ver se tem na próxima tela aqui. Aqui está. Bom, agora, para o volume 1, eu tenho aqui um tronco de cilindro. O que dá para fazer? Dá para a gente fingir, na verdade, que eu tenho um cilindro normal, tradicional, reto, circular, com altura A sobre 2 e raio R. E aqui, galera, dá para imaginar que eu tinha um cilindro, mas eu cortei ele ao meio por um plano aqui, ó. Um plano perpendicular aqui. Não, perpendicular tá erradíssima a palavra que eu falei. Seria um plano, como é que eu posso dizer, que ele gera aí uma elipse, e o centro dessa elipse está no eixo do cilindro,
e esse plano também ele contém aí a diagonal da seção meridiana, dá para dizer assim. Bom, enfim, percebe que o corte que foi feito aqui, representado aqui em cima por essa elipse, esse corte ele divide o meu cilindro imaginário ao meio. E é um cilindro que também tem a altura A sobre 2. Né? Então o cilindro imaginário que eu inventei é o mesmo que esse que está aqui embaixo. Então na verdade, galera, eu preciso calcular o volume desse cilindro aqui de baixo e depois pegar mais a metade, porque eu tenho aqui em cima mais a metade. Então vamos fazer isso. Bom, volume 1, então, eu vou pegar esse primeiro pedaço aqui de baixo, que vai ser πr ao quadrado vezes a altura, que é A sobre 2, né? Olha, veio mais grosso aqui agora. E preciso fazer mais a metade disso, né? Mais a metade de πr ao quadrado dividido não, vezes A sobre 2. Beleza. Então isso aqui está dando πr ao quadrado vezes A sobre 2 mais metade, vai dar 3 meios, né? Vai dar 3 meios, vai acabar dando 3 meios, 3 quartos, porque vai acabar multiplicando pelo 2 lá. Feito. Esse aqui é o volume 1, tá, galera? Ficou melhor assim, né? Mais grosso aqui o traço, melhor de enxergar. Então, 3πr ao quadrado A sobre 4 é o nosso volume 1. Vamos agora atrás do volume 2. Para o volume 2 eu também vou ter que fazer uma soma, né? Vou pegar essa parte aqui que eu já calculei, né? Que é πr ao quadrado A sobre 2, mais esse cone aqui, que acaba tendo a mesma altura, mas é 1/3, né? Então ele é 1/3 de πr ao quadrado A sobre 2. E aí, 1 inteiro mais 1/3 são 4/3. Então eu tenho 4/3 de πr ao quadrado A sobre 2. Né? Aqui eu poderia escrever que eu tenho 3 meios de πr ao quadrado A sobre 2. Enfim, talvez seja mais fácil de somar, porque daí eu tenho que o meu volume final do cilindro, ele vai ser o que? Ele vai ser πr ao quadrado A sobre 2, em evidência, né? Que é uma parte comum aos dois, que multiplica 3 meios mais 4/3. Pode ser mais prático assim. Fazendo o MMC nessa soma de frações, eu vou ter o 6 embaixo, e aí eu vou ter 9 mais 8, 17. Estou chegando em 17 sextos, que multiplica πr ao quadrado vezes A sobre 2. Bom, voltando no texto, ele avisou pra gente que o cilindro que nós vamos construir também tem raio R. Se ele tem raio R, então quer dizer que isso aqui, galera, deixa eu tentar destacar aqui pra ti, ó, isso que eu tô tentando destacar aqui com esse quadrado tremido, isso aqui é a base. Porque se o raio do cilindro é R, a área da base é πr ao quadrado. O que sobra é a altura, galera. Então isso quer dizer que o volume do nosso cilindro, encerrando a discussão, ele é πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. O que ficou sendo a altura? Ficou sendo 17A sobre 12. Olha, tá um pouco estranho, mas acho que é isso. Deixa eu ver se tem nas alternativas. 17 sobre 12 está lá na letra E. Então é isso, povo. Letra E, concluímos aqui uma questão de geometria espacial aí, um pouquinho perigosa, mas não tanto. Questão número 9, vamos dar uma olhada aqui. Uma elipse tem centro na origem e tem vértices em 2A, 0 e 0,A. São os vértices dela. A área do quadrado inscrito nessa elipse é. Vejamos. Bom, vamos tentar começar a desenhar aqui. Pelo menos vamos desenhar esses vértices da elipse, né? E aí nós temos então que os vértices dessa elipse, eles estão em 2A,0,
e A, 0. Deixa eu colocar mais ou menos por aqui. A, aqui 2A. Acho que eu podia fazer maior isso, né? E aqui estão os vértices da elipse. Tá. E aí, o centro dela vai estar bem aqui, né? Então, é uma elipse com, aparentemente, eixo aqui. Então, os vértices dela estão aqui, então o eixo dela é horizontal. O eixo dela está medindo A, né? A unidades é o eixo dela, o eixo principal. Isso quer dizer que aquele coeficiente A que a gente usa para escrever a equação da elipse, ele está medindo A sobre 2. Beleza. Estranho, né? Porque daí a gente tem que ficar usando A o tempo todo. Tá. Aí a gente quer um quadrado, né? Que tem aí, que possa ser inscrito nessa elipse. Os vértices... Ah, não, mas tá errado o que eu fiz aqui. Deixa eu começar de novo, que eu marquei errado os pontos, aí não tem como dar certo, né? O centro está na origem, não faz nada, não faz sentido isso. Vamos começar de novo. Então nós temos aqui um plano cartesiano. Um ponto é 2A e 0. Ok. Só que o outro ponto é 0 e A. Agora sim, Diego. Tá aqui. Beleza. Né? Esses são os vértices dela. 2A e 0. 0 e A. O A é um número positivo. O centro dessa elipse está na origem. Isso não faz muito sentido, né? Um vértice está em 2A e 0. O outro vértice está em 0 e A. Então o eixo dela está aqui. O centro dessa elipse não pode estar na origem. Tem coisa errada com essa questão aí, gurizada. Não. Como é que vai fazer um negócio desse aí? O centro dela tem que estar no ponto médio aqui, né? Do eixo. Se os vértices dela são 2A,0 e 0,A, são os vértices, o centro da elipse é o ponto médio, né? É o ponto A, A sobre 2. Não pode ser a origem, não. Então, alguma coisa está errada nessa questão aqui, pessoal. Não sei se essa questão não foi anulada não, hein? Tá? Mas não tem como, ela não está coerente aqui, esse texto dela. Pois temos que ver se ela não foi anulada, tá? Mas não há possibilidade da gente concordar com isso, tá? O centro na origem não concorda com os vértices da elipse serem esses dois pontos aqui com A positivo. As coisas não estão fluindo aqui nessa questão. Vou deixar ela. Questão número 10. Considere dois planos alfa e beta perpendiculares, certo? E três retas distintas R, S e T, tais que R está contido em alfa, S está contido em beta e T está contido na interseção. T é a interseção de alfa com beta, certo? Sobre essas retas e os planos é correto afirmar que... Então, galera, nós temos um plano, né, que vai estar, digamos assim. Isso aqui é um pouco difícil de desenhar, mas imagina aqui um plano, de repente, na horizontal e um plano na vertical. E aqui nós temos a interseção dos dois planos, que é a reta T. Tá? E a reta R é uma reta qualquer que está contida no plano alfa, e a reta S é uma reta qualquer que está contida no plano beta. Mas a reta T é a interseção. Agora vamos ver qual afirmação está correta, né? Qual afirmação está correta. Desculpe. Letra A. As retas RS somente definirão um plano se forem concorrentes com T em um único ponto. Se as duas forem concorrentes com T em um único ponto. Não, tá errado isso, galera. As retas RS podem não ser concorrentes com T e ainda assim definir um plano, porque elas podem ser paralelas,
né? Elas podem ser... é esse caso. Se elas forem concorrentes, elas também definem um plano. Mas aí, se elas forem concorrentes, elas vão passar por T. Tá? Então, esse caso não poderia ser. E ainda, uma delas poderia ser coincidente com a reta T. Né? Poderia ser. E a outra, né, concorrente a ela. E assim elas iam determinar um plano. Então lembra, para duas retas determinarem um plano, ou elas são concorrentes, ou elas são paralelas, distintas. Né? Elas não podem ser reversas, nem podem ser coincidentes, tá bom? Mas então a letra A está errada, tá? Não é obrigatoriamente, né? Não é somente nesse caso aqui, tá bom? Letra B. As retas RS podem definir um plano paralelo à reta T. Será que elas podem fazer isso? Podem, tá? Basta eu ter uma reta paralela à reta T aqui no beta, poderia ser aqui a reta S, e aqui uma reta paralela também, né? No plano alfa, que vai ser minha reta R. Lembra que R tem que estar em alfa, S tem que estar em beta. Finge que essas retas são paralelas, né? Isso é possível, claro, estou te mostrando aqui no desenho. Paralelas a T. Então aqui, ó, as retas RS podem definir um plano paralelo à reta T. Então nesse caso aqui vai existir um plano, né, que vai pegar essas duas retas, as retas R e S, que é o plano que fica definido por elas, um plano gama. E esse plano ficou paralelo com a reta T. Né? Gama ficou paralelo com a reta T. Então tá tudo certo. E a letra B está correta. Sim, elas podem. Então vamos ver se a gente consegue destruir as outras três alternativas para ficar mais coerente a nossa marcação, né? Não sair correndo assim. Estamos estudando aqui, a gente não está fazendo a prova, né? Então letra C. As retas RS são necessariamente concorrentes. Não, acabamos de derrubar com o nosso exemplo que justificou a letra B, acabamos de apresentar um contra-exemplo à letra C. Não precisam ser concorrentes, não, elas podem ser paralelas, tá? Podem ser paralelas, podem ser reversas, né? Enfim, não necessariamente, tá? Letra D. Se RS forem paralelas, então elas definem um plano perpendicular aos dois outros planos. Não, nada a ver. O exemplo que a gente fez acabou de mostrar isso. Criamos duas retas paralelas, RS, definem um plano, mas esse plano não ficou perpendicular aos planos alfa e beta. Não, ele ficou aí secante, mas não perpendicular. Tá? Então tá errado isso. Não é uma conclusão, tá? Não, tá errado isso. E letra E, o plano definido por R e T, né? Lembrando que R tá em alfa, necessariamente vai ser paralelo a S. Não, galera. Se R é uma reta do plano alfa, ou R é paralelo com T, e aí o plano é o plano alfa, ou R é concorrente a T, e novamente o plano é o plano alfa. Então o plano que vai ficar definido por R e T é o plano alfa, sem sombra de dúvida. E aí, necessariamente paralelo a S? Não, isso contradiz a hipótese lá no início. Ele é perpendicular a S. Tá? Então tá erradíssimo. Letra B é a única correta. E aqui eu tentei te ajudar a enxergar porque as outras estão erradas, tá bom? Vamos seguir. Questão número 11. Log. Vejamos. Resolvendo a equação, aí tem uma equaçãozinha logarítmica ali. Temos um probleminha aqui, ó, de base, né? Temos que fazer provavelmente aqui uma mudança de base. Obtém-se, e aí vejamos o que vai acontecer e como o conjunto de solução, né? Bom, o que eu gostaria de fazer? Eu trocaria esse 1/3 aqui, vamos trabalhar primeiro só essa parte aqui, tá, galera? Ó, eu trocaria aquele 1/3 por 3 na menos 1 e aplicaria uma propriedadezinha que deixa eu tirar esse menos 1 daqui e mandar ele invertido para cá. Eu fico com log na base 3, que é o que eu quero, de x menos 1 na menos 1. Né? Seria 1 sobre menos 1, corretamente falando, mas não vai fazer diferença nenhuma, né? Então isso aqui, na verdade, vai ficar log de 1 sobre x menos 1 na base 3. Tcharam! Base 3, beleza. Vamos voltar para a equação. Nossa equação é log na base 3 de x ao quadrado menos 2x menos 3 mais log, agora na base 3, de 1 sobre x menos 1, com as alterações que fizemos,
igual a log na base 3 de x mais 1, maravilha. Vamos agora aplicar aqui a propriedadezinha, aquela da soma, né? Se eu tenho uma soma de logs e eles estão na mesma base, fizemos a correção, eles estão na mesma base. Desculpem. Eu vou aqui juntar esses dois logs num log só, e os logaritmandos, que são os que estão entre parênteses, vão se multiplicar. Então eu vou poder escrever log na base 3 de x ao quadrado menos 2x menos 3 sobre x menos 1. Maravilha? Tudo isso é igual a log também na base 3 de x mais 1 e... tcharam! Se nós temos uma igualdade entre dois logs e as bases são iguais, podemos cortar as bases e ficar apenas com os logaritmandos. Vou fazer isso na próxima tela. Temos então agora como resíduo da nossa equação, me esqueci aqui se era mais ou menos 3, vou voltar e buscar a tela anterior. Era menos, né? Certo. Tá aqui nossa equação. Reparem que o nosso x aqui, ó, a gente percebe que ele não pode ser 1, né? Não pode ser, tá? Bom, mas aí, considerando que ele não pode ser 1, eu vou passar ele para cá multiplicando. Então eu vou ter x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a x ao quadrado menos 1, fazendo já o produto notável famoso. X ao quadrado se cancela, eu fico com menos 2x menos 3 igual a menos 1, eu fico com menos 2x igual a 2, eu fico com x é igual a menos 1. Só cheguei nessa solução, só cheguei nela. Reparem que as alternativas elas apresentam, na verdade só a letra B, né? Apresenta duas soluções aqui, né? Mas eu estou achando apenas o menos 1, que seria a letra A. Deixa eu testar algumas coisas aqui, né? O menos 1, vamos ver se ele é mesmo solução. Vamos testar, isso é bem rápido de testar. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. 2 mais 1 acaba dando 3. E aí eu tenho 1. Deu probleminha ali, né? Porque daí eu tô chegando num número que é 0, né? Eu tô fazendo isso aqui dar 0, que já é problema, não pode ser 0. Aqui também deu problema, né, gurizada? Ó, e aqui também deu problema geral, né? Mas um problema só já era o suficiente. Então nós estamos chegando em logaritmando inexistente. Então a nossa única solução ela está proibida pela condição de existência, não é a solução do problema, né? Então letra D é a nossa resposta. Essa equação ela não possui solução, tá bom? Esse vai ser o nosso desfecho da questão número 11. Vamos para a questão número 12. Agora uma trigonométrica, vejamos. Conjunto solução, de novo, só que agora é uma inequação trigonométrica. Vejamos aí essa inequação. A gente tem aí um seno ao quadrado e um cosseno na mesma, né? E isso é problemático. O que a gente vai fazer? Vamos trocar esse cosseno ao quadrado, lembrando da relação fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Dá para escrever que seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado. Eu vou usar essa variação da equação fundamental, né, da relação fundamental da trigonometria. Eu vou aplicar isso no problema. Então, em vez de escrever seno ao quadrado, eu vou escrever 1 menos cosseno ao quadrado. Menos cosseno menos 1 maior ou igual a 0. E aí eu vou usar uma legenda que vai ser chamar o cosseno de W. Ou qualquer outra letra que tu tiver mais carinho aí, mais afeto. Com o W, a minha equação se tornou então 2 que multiplica 1 menos W ao quadrado, menos W menos 1 maior ou igual a 0. 2 menos 2W ao quadrado, menos W menos 1 maior ou igual a 0. Menos 2W ao quadrado, menos W mais 1 maior ou igual a 0. Vou multiplicar por menos 1, porque eu não gosto de trabalhar com esse cara negativo, mas é só uma preferência minha. 2W ao quadrado mais W mais menos 1 menor ou igual a 0, porque eu multipliquei por um número negativo. Essa inequação eu quero trabalhar nela agora para ver o que o W tem que ser para garantir o sucesso dessa inequação, tá? Então eu quero que essa expressão de grau 3, de grau 2, essa quadrática, eu quero que ela seja menor ou igual a 0. Vamos analisar graficamente isso
pensando que isso aqui é uma parábola, né? Uma parábola voltada para cima. Eu tenho, né, uma parábola voltada para cima que pode ter raízes e pode não ter. Vamos ver aí por delta, né? Bom, então vamos lá. O que a gente precisa fazer é encontrar agora as raízes daquela equação, né? Estamos trabalhando, vamos trabalhar com a equação, tá? A equação, né? Ou seja, vou usar o sinal de igual. Vamos buscar as raízes dessa equação e aí vamos identificar como é que fica o gráfico no eixo x. Então a gente vai ter aqui, né? W é igual, né, fazendo Bhaskara aqui, né? Menos 1 mais ou menos raiz de 1 ao quadrado, que vai dar 1, menos 4 vezes 2 vezes 1, né? Na verdade, menos 4 vezes 2 vezes menos 1, ou seja, essa parcela aqui vai acabar dando um resultado positivo, dividido por 2 vezes 2, desenvolvimento da Bhaskara, né? Da equação quadrática. Aqui então ficamos com 1 mais 8 e aqui 4. E então, agilizando um pouquinho o processo, mais ou menos 3 dividido por 4 e chegamos a duas raízes, como é o esperado, né, na resolução de uma equação quadrática. Tá? W1, W2. Então, menos 1 com mais 3 vai dar 2 quartos, que é 1 meio. E menos 1 com menos 3 vai dar menos 4, que dividido por 4 dá menos 1. Então, achamos essas duas soluções aqui. E, portanto, identificamos o seguinte, né? Nós temos no eixo horizontal, que vai representar aqui os valores de W, né? W, tá? Não é cosseno ainda, tá? E nós estamos trabalhando agora, vamos voltar para a nossa inequação. A nossa inequação, ela estava querendo que 2W ao quadrado mais W menos 1 fosse menor ou igual a zero, porque eu tinha multiplicado por menos 1, né? Então tá, bom, mas é uma parábola voltada para cima, o gráfico fica assim. Aqui nós temos o menos 1 como uma das raízes e aqui o 1 meio. E, portanto, se eu quero que seja menor ou igual a zero, eu quero os valores de W que ficam entre menos 1 e 1 meio. E como tem o igual, né, a gente aceita essas duas possibilidades aqui, tá bom? E aí agora, se o W tem que estar, né, maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1 meio, para que a gente consiga, né, garantir isso, vamos lembrar que o W ele é o cosseno de x, então eu quero que o cosseno do ângulo x seja maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1 meio. Agora a gente olha para o círculo trigonométrico, lembra que o cosseno é orientado no eixo x, no eixo horizontal. Eu vou marcar aqui o menos 1, né, no eixo x, mas o menos 1 no eixo x. Para cosseno, ele corresponde ao cosseno de π radianos, né? Então, o meu cosseno tem que ser maior ou igual a menos 1. Mas o meu cosseno, ele tem que ser menor ou igual a 1 meio. Então, faz de conta que 1 meio está aqui. Então, quer dizer que os meus cossenos eles vão dar resultados aqui, ó, nesse intervalo dentro do eixo x. Só que eu quero o valor de x que faz com que isso aconteça, né? Então, vamos lembrar que o cosseno ele fica igual a 1 meio quando eu tenho no primeiro quadrante o ângulo π sobre 3, né, que é 60 graus, e também no quarto quadrante, quando eu tenho o ângulo 5π sobre 3, que é 300 graus, certo? E se eu pegar ângulos, né, que vão aqui desde o π sobre 3 até o π, e ainda também esses outros ângulos aqui, eu tenho toda essa variação aqui angular, me garantindo que o meu cosseno vai ficar dentro do que eu quero, que é isso. Então a resposta para x vai ser a seguinte resposta, né? O meu x ele pode ser desde o ângulo π terços até o ângulo 5π terços. Certo, galera? Então aqui nós temos um intervalo no formato das alternativas e, portanto, marcamos ali, né, a letra C como a nossa resposta da questão número 12. Beleza? Então vamos para a próxima. Questão número 13. Uma circunferência tem centro no eixo das abscissas, passa pelo ponto 4 e 4 e não intercepta o eixo das ordenadas. Tem centro no eixo das abscissas, passa pelo ponto 4 e 4, não intercepta o eixo das ordenadas.
se a área do círculo definido por essa circunferência é 17π, a abscissa do centro é qual? Então o centro, ele tem abscissa x,0, porque ele é um ponto que está no eixo x. Então o y dele é 0. E eu também tenho que a circunferência passa pelo ponto 4 e 4. Né? Então ela passa por esse ponto. Sei lá onde é que ela está. Mas o centro dela tá no eixo x. Né? Pode ser de repente aqui o centro. Pode ser, mas não quer dizer que seja. E a circunferência passa por esse ponto. Tá? Mas não sei se é essa circunferência. Nossa, que horror ficou essa circunferência aqui. Pode ser que seja outra. A questão é, esse raio tem como calcular ele, porque ele nos deu a área. Então vamos lembrar que a área de círculo é πr². E nesse aqui é 17π. Cancelam-se os π's e o raio é a raiz de 17. Mas esse raio ele também é, obviamente, a distância entre o ponto genérico x,0, ou nem tão genérico assim, né? Mas parcialmente, e o ponto específico 4,4. Então acho que a gente pode usar distância entre dois pontos. Né? E aí o que a gente quer é a abscissa do centro, certo? E ela não intercepta o eixo das ordenadas, né? Isso é importante, eu não estava dando importância para isso. A circunferência não toca o eixo y, então provavelmente esse desenho que eu fiz não é coerente. Né? O centro deve estar por aqui, ó. Tá? Eu consigo, né? Duas possibilidades para o centro. A gente vai ver agora que a gente vai cair numa equação quadrática que vai nos dar duas respostas, mas uma delas a gente vai descartar. Então, vamos pegar aqui uma tela nova. Nós temos o ponto 4,4, nós temos o ponto x,0. Nós sabemos que a distância entre eles, vamos dar nomes a esses pontos, ponto A e ponto C, nós temos que a distância entre eles é o raio, que é raiz de 17. E vamos lembrar então que distância ao quadrado é igual a Δx² mais Δy², né? Aqui uma forma talvez não muito convencional de apresentar a distância entre dois pontos. Vamos pegar uma fórmula um pouco mais tradicional aqui, né? Vamos pegar aqui uma fórmula mais tradicional. Distância entre A e C é a raiz quadrada do quadrado da diferença entre as abscissas desses pontos mais o quadrado da diferença entre as ordenadas desses pontos. Tá, essa fórmula aqui acho que é mais tradicional, vou botar ela. Mas é a mesma coisa que essa, tá, gurizada? Mesma coisa. Vamos então aplicar ela com os dados do problema. Nós temos então o quadrado da distância, vai ser o quadrado da raiz de 17, vai ficar apenas 17. Depois nós temos o quadrado de x de A menos x de C. Então fica 4 menos x². E depois nós temos, somando com isso, o quadrado de y de A menos y de C. Pode ser também y de C menos y de A, não faz diferença. Vai acabar dando 4 menos 0², que vai ficar 4². Então isso aqui está dando 17. Agora aqui produto notável, né? Olha o x² que eu te falei que ia aparecer. Tá? Então, eu estou com x² menos 8x. E aí eu tenho menos 1 dá mais 15. Certo? Igual a 0. Então esse x aqui, resolvendo essa quadrática, que não vai ser muito difícil, esse x aqui, ou ele é igual a 3, ou ele é igual a 5. Tá? Provavelmente é o 3, tá, galera? Por quê? Porque o 5 é muito grande, né? E a circunferência não pode interceptar o eixo das abscissas. Então, vamos fazer aqui uma última representação, só para a gente enxergar com mais clareza isso. Nós temos o ponto 4,4. O raio é raiz de 17, né? Se o raio é raiz de 17, quer dizer que o raio ele é maior do que 4, né? Certo? E aí, se o raio é maior do que 4, o x sendo 3, dá problema. Porque daí o raio vai acabar, ó, se o centro estivesse aqui, o raio acaba passando, né, para o outro lado, fazendo com que essa circunferência intercepte o eixo das ordenadas, o que foi proibido na questão. Agora, se tivermos essa resposta, aí o x estando aqui, né, ou seja, o centro da circunferência estando aqui, e o raio sendo 4, o raio não chega a levar essa circunferência a ponto de tocar no eixo y
que é o que a gente precisa, né? Não pode interceptar. Então a nossa resposta é x igual a 5, certo? A abscissa é 5 e a nossa resposta é a letra C. Como está dando letra C e letra A, né? Nessa nossa resolução aqui, um pouco estranho. Vamos então para a questão número 14. O conjunto de solução da inequação módulo do módulo de x menos 4 mais 1, tudo isso menor ou igual a 2. É um intervalo do tipo AB, né? E aí queremos então o valor de A mais B é. Vejamos. Bom, inequação modular do tipo menor ou igual, né? Ela pode ser traduzida da seguinte forma, né? Dizer que módulo do módulo de x menos 4 mais 1 é menor ou igual a 2 é a mesma coisa que tirar esse módulo aqui grandão, mas ao preservar o que tinha lá dentro, escrever que isso é menor ou igual a 2 de fato, mas é maior ou igual a menos 2. A gente faz essa pequena alteração que faz todo sentido. Tá? Agora, eu quero tirar esse 1 daqui, galera. Para tirar ele daqui de forma coerente, entendendo que eu tenho 3 pedaços na minha conta aqui, né, 3 partes, eu vou fazer uma operação de neutralização. Ou seja, eu vou somar menos 1, porque o menos 1 vai cancelar o mais 1 e vai desaparecer com ele, que é o que eu quero. Claro que para fazer isso, eu preciso somar menos 1 nos 3 membros. Então eu vou somar menos 1 aqui, eu vou somar menos 1 aqui, e eu vou somar menos 1 aqui. Se eu não faço desse jeito, eu estou fazendo errado. Eu estou estragando com a minha inequação e ela não vai me revelar as respostas que eu quero que ela revele. Então, para que eu preserve o sentido, a essência, o resultado, eu preciso fazer uma operação coerente. Ou seja, se eu vou somar menos 1, eu tenho que somar em todas as partes. Então eu acabo transformando isso aqui em menos 3. Aqui eu fico apenas com esse módulo, então isso faz todo sentido. E aqui eu fico então com o 1, certo? É isso que eu tenho aqui. E aí, galera, eu agora preciso trabalhar nesse novo módulo que apareceu aqui. Vejamos. Bom, então agora eu vou dividir isso aqui em 2 contas. Isso vai dar um pouco de trabalho. Uma primeira parte que eu vou chamar de parte 1 é a parte, então, que o módulo de x menos 4 é menor do que 1, menor ou igual. E a parte que eu vou chamar de parte 2 é a parte que pede, então, que o módulo de x menos 4 seja maior ou igual a menos 3. Agora eu vou trabalhar essas 2 novas inequações que nasceram e vou analisar os resultados. Vamos trabalhar a parte 1 na próxima tela. Parte 1. Módulo de x menos 4 menor ou igual a 1. Nós já fizemos isso hoje. A gente remove a barra de módulo, mantém o lado de cá e acrescenta esse lado. E agora neutralizamos aquele 4, somando 4 positivo. Aqui fica 5 e aqui fica 3. Eu chego a um pedaço da minha solução, que é o intervalo, que vai desde o 3 até o 5. Tá? Então eu estou com esse intervalo aqui. Agora deixa eu analisar a parte 2. Depois fazer a interseção delas. Tá? Porque eu preciso das 2 coisas coexistindo. Eu preciso que o módulo x menos 4 seja menor do que 1, o que acontece do 3 até o 5, mas eu também preciso, simultaneamente, que ele seja maior ou igual a menos 3, como a gente viu na tela anterior, né? No final da nossa descoberta parcial. Então a parte 2 é módulo de x menos 4 maior ou igual a menos 3. Bom, na verdade, galera, qualquer módulo é sempre maior ou igual a 0, né? Então ele vai ser sempre maior ou igual a menos 3. Então não há necessidade de se preocupar com essa busca. Qualquer x vai servir. Sendo assim, a análise 2 não afeta em nada. Nesse caso desse exercício, ela não impacta no nosso raciocínio. Então tá aqui a nossa resposta, tá? Esse é o A e esse é o B, porque ele cria um intervalo, né? Um intervalo fechado do tipo AB. Então, pelo visto, tá aqui o nosso intervalo fechado. Pelo visto, o nosso A
é igual a 3 e nosso B é igual a 5, mas eu confesso para vocês que eu me esqueci o que era para fazer. Então deixa eu olhar de novo aqui. O que ele quer é a soma, o valor de A mais B. Então, é 8, né? 3 mais 5, 8. Nossa resposta é a letra E. Ah, ó, tinha falado, estava dando muita letra C, apareceu uma letra E aqui, melhor. Então aqui está a questão número 14, uma questão de equação modular. Vamos para a questão número 15, matrizes. Vejamos. Uma matriz quadrada A de ordem 3, né, uma matriz 3 por 3, ela é definida por aquela lei de formação ali, já já eu interpreto ela. Deixa eu só ver a pergunta. Eu quero o determinante da inversa da matriz A. Beleza, a princípio bem tranquila. Vamos ver se a gente consegue montar ela numa boa, tá? Aqui nós temos a lei de construção da nossa matriz A 3 por 3, lembrando então, né, que ela tem os elementos, né, A11, A12, A13 na primeira linha, depois A21, A22, A23 e na última linha A31, A32 e A33. Mas aplicando então a lei de formação, eu tenho que entender que, né, o número da esquerda é o I, o número da direita é o J, e eu tenho duas leis, uma se o I for maior que o J e a outra se o I for menor ou igual. Então vamos ver, o I é maior que o J quando? Só nesses três aqui que o I é maior que o J. Então vamos aplicar a primeira lei nesses três. O I sendo 2 e o J sendo 1, vou fazer 2 menos 1 vai dar 1. O I sendo 3 e o J sendo 1, vou fazer 2 menos 1 vai dar, 3 menos 1 vai dar 2. E 3 menos 2 vai dar 1, já está pronta essa parte. Para os demais elementos, nos quais o I é igual ou menor do que o J, eu vou fazer menos 1 elevado na I mais J. Então vai ficar menos 1 ou mais 1, de acordo com a soma, se ela for par ou ímpar, né? Então a soma está dando par aqui, aqui, aqui e aqui. E a soma está dando ímpar aqui e aqui. Está pronta a nossa matriz A. O que nós temos que fazer agora é o determinante da inversa de A. Agora eu quero lembrar contigo uma propriedade dos determinantes, que nos diz que o determinante da inversa é o inverso do determinante da matriz original. Essa frase é uma frase um pouco confusa, né? Mas é muito simples de entender pela igualdade aqui, pela escrita, né? Então, o determinante da inversa é o inverso do determinante natural, normal, tradicional. E determinante de matriz 3 por 3, temos a regrinha muito conhecida da escola, que é repetir as duas primeiras colunas. Tem gente que conhece repetir as duas primeiras linhas e fazer 3 diagonais multiplicando, 3 diagonais voltando, as primeiras menos as segundas, né? A soma das primeiras menos a soma das segundas, que eu falei, né? Tem outros jeitos de fazer determinante, tem vários métodos, tá? Mas esse aqui é um método bem simples, tradicional, acredito que tenha sido assim que tu viu na escola, então eu vou optar por esse método. Multiplica aqui, dá 1. Multiplica aqui, dá 2. Multiplica aqui, dá 1. Essa soma deu 4. Agora vem voltando e trocando o sinal. Essa daqui deu 2, vou trocar para menos 2. Essa daqui teria dado menos 1, vou trocar para 1. E essa daqui teria dado menos 1, vou trocar para 1. Essa soma deu 0. Agora é só juntar. Como eu já troquei o sinal, é só somar. Então, determinante... Eita, bagaceiro meu 4. Determinante da matriz A é 4 mais 0, que é 4. Então, o determinante da inversa é o inverso disso. Ou seja, é 1/4. 1/4, hein? Não é menos 4. Te liga. Portanto, nossa resposta é letra D de Diegueira. Aí está. Questão número 15, matrizes, determinante, propriedade de determinantes. Questão 16, temos uma equação exponencial, porém, se eu usar aqui substituição, artifício, eu vou cair numa equação de grau 3, né, um polinômio, poderíamos dizer. E ele está perguntando quem são as raízes inteiras dessa equação e está oferecendo para a gente as respostas. Galera, uma alternativa aqui é testar, não é feio e pode ser mais rápido, tá? Então, se tu sair testando, por exemplo, o 0 e o 1, que são bem rápidos de testar, tu já vai ver se é ou não é resposta. Se o 0 não é resposta, tu já arrisca a alternativa que tem 0. Se o 0 é resposta, tu já arrisca as que não tem 0. Depois testa o número 1, que também é fácil de testar. É uma ideia. Deixa eu ver se eu consigo fazer sem isso, para de repente agradar aí os mais conservadores e ortodoxos, né? Não pode fazer isso, claro que pode. Mas vou fazer aqui vou tentar uma resolução mais tradicional, tá? O que eu vou fazer?
eu vou pegar esse carinha aqui e vou reescrever ele desse modo, ó. Assim, lembrando que isso é permitido pelas propriedades da potenciação. E feito isso, eu vou usar uma legenda, vou chamar o meu querido W, que eu gosto muito, para substituir o 2 na x temporariamente. Assim, a minha equação transforma-se em W ao cubo menos 7W mais 6 igual a zero. E aqui eu tenho uma equação de terceiro grau, que não é nada simples, né? Uma equação de terceiro grau. O que a gente vai, então, tentar fazer? A gente vai tentar achar uma raiz chutando e puxar as outras duas por Biot-Ruffini, aqui invocando os conceitos de polinômios. Como a soma dos coeficientes está dando zero, que é, acho que uma estratégia mais básica, mais simples para a gente tentar não sofrer tanto, se a soma dos coeficientes está dando zero, é porque o número 1 é uma raiz. Já achamos uma raiz para W. Cuidado, não é ainda para o x, é para W. Então essa equação, que é em cima da incógnita W, ela possui uma solução que é W igual a 1. Né? Agora vamos tentar achar as outras duas soluções usando o dispositivo de Biot-Ruffini. Coloco o número 1, coloco os coeficientes, cuidado para não esquecer do zero, que é o coeficiente de W ao quadrado. Repete o primeiro, multiplica, soma, multiplica, soma, multiplica, soma, tudo certo, como tinha que acontecer. E aqui nós temos uma equação que é W ao quadrado mais W menos 6 igual a zero, que vai me trazer as outras duas possibilidades para W. Aqui tem que ser menos 3 e 2. Beleza. Então eu achei três possibilidades, três raízes para W, tá? Que são W igual a 1, W igual a menos 3 e W igual a 2. Só que o W não é o nosso objetivo. Ele era um ajudante intermediário. Valeu, W, ajudou demais. Vamos agora voltar para o 2 na x. Então, pela primeira descoberta, 2 na x é igual a 1, já que o 2 na x é o W. Isso me leva a x igual a 0. Agora eu achei uma solução. 0. Tem aqui, não tem aqui, não tem aqui. Não é B nem C minha resposta. Agora trabalhando com a segunda possibilidade, atenção. W igual a menos 3 significa que 2 na x poderia dar menos 3, mas isso não é possível. Por quê? Porque não há expoente real, né, conhecido nosso real, que consiga transformar uma base que era positiva em uma resposta negativa. Isso não acontece nos números reais. Então a gente não tem um x que é capaz de fazer isso e, portanto, nós não teremos três respostas. Nós não teremos três soluções, porque uma acabou de desaparecer. Então não vai poder ser essa nem essa, ou seja, nossa resposta já é a letra A. Para finalizar, vamos pegar o último aqui. Se o W deu 2, não esquece que o W era 2 na x, portanto, tchum tchá, x igual a 1, as duas soluções são 0 e 1. Mais uma vez, reforçando que a letra A é a nossa resposta, mas eu insisto, tu poderia chegar nisso mais rápido, com menos cálculo, acredito eu, de cabeça, substituindo o 0 no lugar do x e vendo se dava certo, e depois substituindo o 1 no lugar do x, e caso tu quisesse aí o 3 também, o 2, enfim, mas tu ia ver que não ia precisar, tá bom? Vamos então para a questão número 17, agora log com também aí gráfico. E né, uma areazinha, mas é a área de retângulo, essa é a parte mais fácil. A curva do gráfico abaixo representa a função y igual a log de x na base 4, tá bom? Então aqui está a curva, tá? E aí nós queremos a área do retângulo ABCD. Lembra que a área de retângulo ela é base vezes altura. E a base desse retângulo, obviamente, é 6. Mas a altura não está muito clara, né? O que é essa altura aí? Bom, ela é esse valor aqui menos esse valor aqui, tá? Essa é a minha altura. Só que esse valor aqui, galera, o que ele é? Ele é a altura desse ponto. Ou seja, ele é o y quando o x é 8. Ah, peraí. Quando o x é 8, o y, qual é? Vamos descobrir? Vamos. Ué, o que está acontecendo aqui? Então eu vou passar o 4 para lá, né, aplicando a
definição de logaritmo, eu tenho que 8 é igual a 4 elevado na y. E aí eu poderia, né, fatorar dos dois lados e assim descobrir que o meu y ele é 3 meios. Então isso quer dizer que essa altura aqui, ó, é 3 meios, ou 1,5. Já esse ponto aqui, ele tem a mesma altura que esse ponto. Então essa altura aqui, galera, ela é o y quando o x é 2, porque ela está em cima da função. Beleza. Então, o y quando o x é 2, né, x é 2, aqui dá para fazer de cabeça, galera, porque eu quero saber qual é o expoente que transforma 4 em 2. Ora, o expoente que transforma 4 em 2 é 1 meio, é a raiz quadrada. Então esse carinha aqui é 1 meio. Ora, de 0,5 até 1,5, essa diferença aqui é 1. Então quer dizer que a altura do meu retângulo é 1. É só fazer base vezes altura, 6 vezes 1, 6. Letra B, resposta da questão, interpretando aqui o conceito de função e fazendo um pouquinho de cálculo com logaritmo. Essa é uma questão muito fácil, muito boa de se acertar na prova, né? E questão 17, lá na frente, né? Não esquece que tu não precisa fazer a prova de forma linear e ficar trancando e brigando com as questões 2, 3, 4, 5. Pula elas e acha questões como essa na prova para ter um desempenho melhor, né? Muito bem, questão número 18. 6 círculos de raio 1 são inseridos no paralelogramo MNPq, que tem área x, centímetros quadrados, e de acordo com a figura que a gente está enxergando ali, sabendo que os 6 círculos são tangentes entre si, com os lados do paralelogramo também, a gente está enxergando isso e o texto confirma. Queremos a área x desse paralelogramo aí, temos aqui as alternativas. Já observa que essas alternativas elas não são números muito agradáveis, então a gente já sabe que a resposta não vai ser um número muito bonito, né? É o que a gente tem aqui. Bom, vamos ver o que a gente consegue extrair dessa questão. Os círculos estão sendo tangenciados pelo paralelogramo. Então se a gente tem tangência, a gente sabe que traçando um raio do círculo ao ponto de tangência com uma linha reta, a gente ganha ângulo de 90 graus. A gente pode fazer isso em qualquer direção, a gente vai ganhar o ângulo reto, tá? Outra coisa importante é lembrar que quando a gente tem uma circunferência, um ponto externo e uma tangência, eu posso, na verdade, puxar duas tangentes e observar esses dois segmentos aqui, ó. E aí a gente tem que saber que esses dois segmentos são do mesmo tamanho, né? O teorema das tangentes, ou o teorema do bico, né? Que alguns chamam. Então, eu posso usar isso a meu favor. Se a gente observa isso, olha só que interessante, né? A gente vai conseguir ver que esse cara aqui é o 1, então ele está aqui de novo, é o mesmo, né? O ângulo também é o mesmo. E esse aqui, né? Ele é o mesmo que esse outro, por esse teorema aí que a gente conhece, né? Que eu não vou demonstrar aqui, mas que quem acompanha nossas aulas já viu essa demonstração. E se eu puxar do Q até o centro, né? Bom, esse segmento ele participa tanto do triângulo retângulo de cima quanto do triângulo retângulo de baixo. Ele é a hipotenusa comum, né, dos dois triângulos. Então a gente pode usar, por exemplo, o critério LLL, lado, 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 para confirmar que os dois triângulos retângulos que acabaram de nascer são congruentes, são iguais, né? Bom, isso faz com que esse ângulo aqui seja o mesmo que esse, tá? Mas vamos falar de uma outra coisa antes. Se a gente tem círculos tangentes, uma boa sugestão de trabalho sempre vai ser ligar os centros desses círculos. E ao ligarmos os centros desses círculos, nós temos um triângulo aqui, e esse triângulo, perceba, os três lados que compõem ele são formados por dois raios desses círculos todos aí que tem raio 1. Então, se cada lado do triângulo é formado por dois raios, cada lado está medindo 2. Se os três lados do triângulo têm a mesma medida, é um triângulo equilátero. Se esse triângulo é equilátero, seu ângulo interno é 60 graus. Agora percebe nessa figura, né? Até também por esse ângulo reto que está nascendo aqui, ó, né? Tu tem ele aqui embaixo de novo, enfim, percebe que essa linha aqui, né? Esse lado QM do nosso paralelogramo, ele fica ao paralelo com o lado do triângulo, né? Isso é uma necessidade pelos ângulos de 90 graus que estão nascendo ali, tá? E aí, galera, o que está acontecendo é que
se esse ângulo aqui é 60 graus, então aquele ângulo lá embaixo também é, né? Porque esses dois são paralelos, tá? E aqui também são paralelos. Então esse cara aqui é 60 graus. Só que eu tinha te avisado agora há pouco, né? Que esses dois pedaços são do mesmo tamanho, né? Quer dizer, na verdade essa hipotenusa ela é uma bissetriz, porque os dois triângulos são congruentes. Então, na verdade, se esse ângulo é 60 graus, o ângulo inteiro, e ele se quebrou em dois ângulos de mesmo tamanho, cada um mede 30. Tá muito bagunçada a figura, deixa eu puxar para cá só um resumo do que a gente vai usar. Aquele triângulo ali de baixo, então, esse cara vale 1, e eu acabei de descobrir, junto contigo, que esse ângulo, então, é 30 graus, porque ele é metade de 60. Agora, usando relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente, ou memorizando o triângulo de 30 graus aqui, que ele é muito comum nas provas, tu sabe que, tratando como centro da conversa o cateto oposto ao 30, a hipotenusa é o dobro, e o cateto adjacente é aquele cateto lá vezes raiz de 3. Mas pode usar seno, cosseno, tangente também, não tem problema, tá? Bom, então, esse raiz de 3 está aqui, e o mesmo raiz de 3 está aqui também, porque é o mesmo triângulo. Depois tu pode também observar o seguinte, vindo aqui por baixo, né? Olha só, se eu vier daqui até aqui, ó, são 4 raios. 1, 2, 3, 4. Então aqui isso tudo mede 4. Maravilha. E aqui eu posso fazer de novo as tangentes partindo do ponto P, que são do mesmo tamanho. Posso cortar o meio e posso fazer nascer dois triângulos retângulos de novo. Ficou um pouco ruim de enxergar, deixa eu fazer um pouco maior isso aqui. Tá? Então aqui, faz de conta que é o nosso círculo muito mal desenhado, mas só para a gente poder enxergar melhor. Então aqui eu puxo o raio, ângulo de 90 graus. Aqui eu também posso puxar o raio, ângulo de 90 graus. E aqui, cortei ao meio, bissetriz, pelas mesmas conversas que tivemos agora no outro lado. Mas e esse ângulo aqui? Quanto é que ele está medindo esse ângulo inteiro? Bom, ele tem que estar medindo 120 graus, porque num paralelogramo, dois ângulos vizinhos ou adjacentes sempre são suplementares, ou seja, a soma deles sempre tem que dar 180 graus. Se um a gente identificou que é 60 pelo triângulo equilátero, o outro tem que ser 120. E 120 cortado ao meio por essa bissetriz acaba nos dando um ângulo de 60. Agora eu vou pegar esse triângulo e vou trazer ele para cá para a gente visualizar ele melhor. Então aqui eu descobri que era 60 graus. Portanto aqui vai ser 30. Só que esse aqui é o nosso 1, tá? É o nosso raio. Nesse caso aqui aquela brincadeira fica um pouco mais difícil de colocar em prática, mas usando seno, cosseno ou tangente, tu consegue descobrir que esse carinha aqui mede raiz de 3 sobre 3, e isso é o que faltava, porque esse pedacinho aqui, ó, tá? Ele vale raiz de 3 sobre 3. Isso quer dizer que o segmento QP, que é a base do nosso paralelogramo, ele está medindo raiz de 3 mais 4 mais raiz de 3 sobre 3. Tá, ó, nosso segmento QP, ele está medindo raiz de 3 mais 4 mais raiz de 3 sobre 3. E aí, dá para dar uma boa simplificada, né? E fazendo um MMC aqui, colocando todo mundo sobre 3, eu consigo chegar então em 12 mais 4 raiz de 3 sobre 3. Essa é a minha base do meu paralelogramo. Bom, eu quero a área, tá? Se eu quero a área, eu posso fazer base vezes altura. Deixa eu pegar uma tela mais limpa, porque aqui já tem muito rabisco. Mas vamos lembrar que nós tínhamos um triângulo equilátero que nasceu pra gente aqui, que pode ser bem útil. Bom, a altura, né? Posso representá-la desse jeito. Mas percebe que a gente pode compor a altura pegando esse pedaço aqui dela, porque é perpendicular, então é uma parte da altura, e mede 1. Esse outro pedaço aqui de cima, que é o mesmo, que também mede 1, né? É perpendicular à base. E o que falta para completar a ponte, né? Digamos que eu já peguei esse primeiro pedacinho e já peguei esse outro pedacinho, o que falta para completar a ponte é esse pedaço aqui, ó, que é a altura do triângulo equilátero. Ah, claro, tá aqui, ó, a altura do triângulo equilátero. Bom, vamos relembrar que a altura de triângulo equilátero é lado vezes raiz de 3 sobre 2. É uma relação muito boa de se decorar. E o nosso lado desse triângulo, nós já tínhamos conversado, ele vale 2. Então quer dizer que a altura desse triângulo está medindo raiz de 3. Ah, legal.
Então isso quer dizer que a altura do paralelogramo acaba sendo 2 mais raiz de 3. Tá? Essa é a altura do paralelogramo. Agora a gente consegue ir atrás da área do paralelogramo, que é o objetivo da questão que foi um pouco trabalhosa aí. Então, base vezes altura, né? Base, que ficou 12 mais 4 raiz de 3 sobre 3, vezes altura, que ficou 2 mais raiz de 3, né? Sobre 1. E aí, então, tudo vai ficar sobre 3, obviamente. Vou fazer uma distributiva aqui, 12 vezes 2, 12 vezes raiz de 3, 4 raiz de 3 vezes 2, e 4 raiz de 3 vezes raiz de 3, ficaria 4 raiz de 9, fica 4 vezes 3, 12. Vou juntar os termos semelhantes ali no numerador dessa fração, 24 com 12, que dá 36, e 12 com mais 8 raiz de 3, que acaba dando 20 raiz de 3. Bom, galera, não há mais como simplificar essa fração. Se eu quiser escrever ela de uma forma única, como uma única fração, né, ela fica desse jeito. E nas alternativas tu pode observar que a letra E é exatamente essa resposta. Portanto, ficamos com ela como gabarito da questão 18. Certo? Um pouquinho trabalhosa, né? Misturou bastante coisa aí, bastante percepção que a gente tem que ter de trigonometria, né? Mas mais, na verdade, de geometria plana. Vamos para a questão 19, nossa penúltima questão. Determine o valor numérico do polinômio tal, tal, tal para 89. Nossa, que trabalhoso isso, né? Será que a gente consegue, de repente, algum atalho aqui? Talvez, né? Vamos ver. A gente tem aqui um x na 4, mas percebe uma coisa. Lembra comigo, né? Do triângulo de Pascal, que é um conteúdo que não cai com muita frequência, mas que a gente deve conhecer, né? Para a SpaceX a gente não pode deixar de comentar sobre esse assunto. E aí o que a gente pode fazer é o seguinte, percebe aqui que quando a gente tem o desenvolvimento de A mais B na 4, lá do binômio de Newton, lá do triângulo de Pascal, os coeficientes que vão aparecer vão ser 1, 4, 6, 4, 1, né? Acompanhando lá os termos x na 4, x na 3, x na 2, x e termo independente. Então isso aqui acabaria sendo, agora botei um x, né? Seria na verdade o x mais 1. Deixa eu trocar aqui então para x mais 1 na 4. Legal, então olha só que interessante. Se a gente pegar esse 2017 e quebrar ele em 1 mais 2016, eu vou escantear um pouquinho esse 2016, eu vou poder, de repente, fazer um pouco mais fácil essa questão. Vamos ver. Porque daí eu vou aproveitar esse 1 para compor essa galera aqui. Então, olha só, vou escrever o meu polinômio p de x assim, ó, percebendo isso, né? 1 vezes x na 4, mais 4 vezes x na 3, mais 6 vezes x na 2, mais 4 vezes x, mais 1 e mais 2016, né? Aí eu quebrei ali o 2017, só que isso aqui, como eu estava relembrando contigo, acabará sendo x mais 1 elevado na 4. Talvez isso ajude a fazer mais rápido a conta. A conta que a gente tem que fazer, ver se ficou claro para ti, é o P de 89, né? Ou seja, trocar o x por 89. Se a gente faz isso agora, eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil a nossa vida. Um pouco, né? Porque daí o que vai acontecer? Na verdade, o que eu vou fazer é 90, né? Elevado na 4. 90 elevado na 4, acho que vai ser um pouco mais tranquilo do que 89 ali, carregando ele várias vezes. O que vai acontecer com 90 na 4? 90 na 4 é a mesma coisa que 9 na 4 vezes 10 na 4. A gente tem essa propriedade, tá? O 9 na 4 vai ser 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Esse vai dar um pouquinho de trabalho, né? A gente vai acabar tendo o 9 na 3, eu já memorizei que é 729. Então deixa eu fazer aqui 729 vezes 9, mas se eu não me engano vai dar 6.561. É isso aí. Tá, então o 9 na 4 deu 6.561, né? E, bom, vezes 10 na 4 vai acabar ganhando 4 zeros. Agora só falta somar com 2016, que vai apenas encaixar nesses 4 zeros, né? Então nossa resposta está aqui,
E esse caminho é um caminho que faz a gente salvar um pouco de tempo, né? O que é essencial em provas, né, demoradas, difíceis como a SpaceX. Essa dica eu acho que ela é muito válida. O binômio de Newton aqui, ou o triângulo de Pascal, nos ajuda a enxergar um atalho para fazer menos trabalho braçal de cálculos aí. Certo, galera? Então, vamos achar ali nossa resposta. 65612016, letra D. Aqui, a nossa questão número 19. E vamos então para a nossa última questão, questão número 20. Sendo M arco tangente, né, inverso da tangente de x, o arco cuja tangente dá x, e N arco tangente do inverso de x, e P é igual a tangente de M menos N, o valor de 30P quando x é 15. Ah, o x está dando 15, vejamos então. Tá, então se o x é 15, né, o M, na verdade, ele é o quê? Ele é o arco cuja tangente dá 15. E o N é o arco cuja tangente dá 1 sobre 15, dá o inverso, né? Beleza. E aí, ele pede o valor de 30 vezes P, né? Mas o P que ele apresenta pra gente é a tangente de M menos N. Vamos lembrar, galera, que tangente de subtração de arcos, né? Tem aquela relação, a gente comenta, né? Acho que já comentamos essa prova. Que vai ficar tangente do primeiro menos tangente do segundo dividido por 1, aí troca sinal, vai ficar mais tangente do primeiro vezes tangente do segundo. Certo. Bom, o que a gente vai poder perceber aqui, né, galera? A gente vai poder perceber que N é o arco cuja tangente dá 1 sobre 15. M é o arco, é o ângulo cuja tangente dá 15. Então, galera, aqui o que a gente tem como interpretação é que a tangente de M é 15 por função inversa e a tangente de N é 1 sobre 15. Aí as coisas fluem com mais tranquilidade. Quer ver? Vamos agora para uma nova tela para a gente finalizar aqui. Então, o nosso P, que é o que a gente quer, como ele é tangente de M, vai dar 15 menos 1 sobre 15. Maravilha. Na parte de baixo, eu tenho 1 mais 15 vezes 1 sobre 15. Melhor ainda. Ficou 2. Então, meu P está dando 15 menos 1 sobre 15 dividido por 2. Esse é o meu P. Eu até vou largar ele aqui, porque olha só que interessante que vai acontecer. O que a gente quer no final do exercício é 30P. Se eu chamar esse 30 agora, olha o que vai acontecer. É 30 vezes o P. Né? E o P é isso aqui, que a gente deixou pronto ali do ladinho. Aí esse 30 pode simplificar com o 2, ele vira um 15. Tá, então o meu 30P está dando 15 vezes 15 menos 1 sobre 15. Se eu fizer uma distributiva agora, 15 vezes 15, 225, não é uma conta muito difícil. E 15 vezes menos 1 sobre 15 vai cancelar, vai ficar menos 1. Então isso aqui está dando 224. Terminamos, pronto, é só isso. Não precisa chorar. 224 está na letra D, é o gabarito da nossa última questão. E assim está finalizada a prova da SpaceX aí aplicada no ano de 2017 para ingresso no ano de 2018, prova de matemática, modelo D. Eu sou Diegueira, teu professor de matemática, e agradeço aí mais uma vez a tua parceria acompanhando a gente. Não te esquece de te inscrever no canal, ativar o sininho, curte, compartilha, comenta, participa com a gente. Valeu, galera! Até mais! Tchau!